uma emulação da calculadora que eu baixei aqui para fazer a demonstração. Funciona exatamente igual, tem os mesmos recursos e é exatamente uma cópia fiel, digamos assim, da calculadora física que existente aí no mercado. Para iniciar qualquer tipo de operação, qualquer tipo de utilização dessa calculadora, sempre é importante fazer uma limpeza nas memórias, tanto no registro do financeiro quanto no registro que são as memórias, né? Fazer uma limpeza, tanto que tem alguma coisa carregada aqui, né? Se eu fizer isso daqui, eu estou limpando totalmente, né? Além do que, eu posso limpar aqui os registros e limpar também o registro financeiro. O que é esse registro aqui? São as memórias. Para que serve a memória? A memória serve para, eventualmente, quando você vai repetir muitas vezes o mesmo número, por exemplo, o número 152, por exemplo, então, para você não precisar ficar digitando toda vez esse número, você pode eventualmente guardar na memória zero. Poxa, mas eu tenho mais do que um número que vai se repetir. Eu tenho um outro número chamado de 984. Grava no outro, grava aqui na memória 1. Mas eu tenho mais um ainda, de 1590, 1595, por exemplo. Guarda numa outra memória aqui, chamada memória 2, por exemplo. De tal sorte que quando você chamar a memória 0, você tem lá o 152. E quando você chamar a memória 1, você tem lá o 984. Ou quando você chamar a outra memória, você tem o valor gravado lá. Quando eu fizer essa limpeza aqui, ó, do registro, todos esses valores aqui, ó, chamar a memória 1, chamar a memória 0, 1, chamar a memória 2, não tem mais nada gravado lá, ok? Tá? Muito bem. Um outro recurso importante aqui, de bate-pronto, de início aqui, é com relação ao número de casas depois da vírgula, né? Por exemplo, uma taxa de juro com pelo menos 4 ou 6 casas, ela é mais fiel, digamos assim, no momento do cálculo. Então, podemos aumentar aqui para 4, né? 4 casas depois da vírgula, ou 6 casas depois da vírgula, ou coisa parecida assim, né? Vamos começar com 2 e depois a gente avança mais nesse contexto aí. Muito bem, então não é exatamente para isso que a gente veio, né? Trazer aqui para vocês alguma coisa importante nesse sentido, mas eu preciso demonstrar como é que se calcula algumas coisas aqui, certo? Né? Tem muitos cálculos possíveis para ser feito aqui. Muito bem, então vamos imaginar que eu faça uma operação de 100 mil reais, por exemplo, né? Um valor presente desse valor, ó, present value, né? Valor presente, um prazo de 12 meses, né? Uma taxa de 3% ao mês, por exemplo, né? Muito bem, feito isso, na hora que eu acionar aqui a tecla do PMT, que é do pagamento, que é a prestação, você vai chegar numa prestação de R$ 10.046,21, ou seja, essa operação de 12 meses a 3% ao mês no valor de R$ 100 mil, você vai pagar 12 prestações de R$ 10.046,21, certo? Né? Isso multiplicado por 12 vai dar R$130 mil ou coisa parecida assim, né? Então essa diferença entre o valor do principal e o valor dos juros, né? E o valor do principal e o valor das prestações, evidentemente, são os juros que você estará pagando aí. Mas podemos avançar um pouco mais nessa explicação, dentro desse contexto dessa calculadora aqui. Existem algumas modalidades no mercado aí, principalmente para financiamento de eletrodomésticos, né, de imóveis, alguma coisa desse tipo assim. Você pode ter lá alguma situação dizendo assim, olha, o vendedor diz o seguinte, olha, eu posso te financiar isso daqui, você vai pagar uma parcela mais 11 parcelas iguais aí, né? Há uma taxa de juros de 3% ao mês, ou alguma coisa parecida com isso daí. Eu posso calcular essa situação tanto, né, considerando aí a primeira prestação a 30 dias da contratação, ou a primeira parcela no ato da contratação e a segunda já a 30 dias do ato da contratação. Se você der uma olhada aqui, nesse espaço aqui, eu não tenho nada escrito aqui, certo? Não tem nada aqui. Porém é o seguinte, se eu considerar
o begin, é o começo, o início, aqui agora apareceu. Estou dizendo que você vai pagar a primeira no começo, ou seja, lá no início da contratação. E então, se nós considerarmos isso, eu calculando a nova prestação, agora pagando a primeira no ato, eu vou pagar um pouco menos, vou pagar R$ 9.753,60. Por que acontece isso? Porque você vai onerar sua conta bancária em 9 ou 10 mil reais, né, 30 dias antes do que essa outra situação ende aqui, tá certo? Você vai sacrificar seu caixa antes. Então você pode pagar menos juros ou mais juros. Se você pagar menos juros, é porque você está pagando antes. Se você pagar depois, você vai pagar mais juros, né? O famoso valor do dinheiro no tempo. Quanto mais tempo decorrer, você vai pagar mais juros. Quanto menos tempo decorrer, você vai pagar menos juros. Ok? Tá? Então, esse é um princípio extremamente importante assim nesse sentido, né? Fazer esses cálculos aí.